Tudo começa com Alessandro, que confronta Bruno diretamente e exige que ele conte tudo sobre sua relação com Maria José, advertindo que minta com cuidado, pois a mentira é uma arte que nem todos dominam. Bruno finge não ter nada a declarar, mas Alessandro não recua e começa a expor cada peça do esquema que descobriu. Ele revela que Bruno conheceu Maria José 3 meses antes, alugou um apartamento em seu próprio nome para recebê-la, comprou um juiz que posteriormente desapareceu de forma suspeita, assim como outras pessoas envolvidas no caso, e obteve de maneira fraudulenta uma certidão de casamento em nome dele e de Maria José. Alessandro ainda o acusa de ter arquitetado o acidente do qual escapou por pouco, e lembra que um inocente acabou morrendo em decorrência de toda aquela trama. Bruno se defende dizendo que não teve qualquer envolvimento com a morte do inocente e que Alessandro não possui provas concretas para sustentar nenhuma das acusações. Alessandro admite que ainda não tem provas suficientes, mas aponta que a assinatura no registro civil é claramente falsificada e que o desaparecimento do juiz não é coincidência. Bruno então muda de estratégia e tenta desacreditar o irmão, alegando que ele perdeu o juízo junto com a memória e que tudo não passa de uma perseguição motivada pelo ódio que sempre existiu entre eles. A discussão escala rapidamente quando Bruno, sem se conter, deixa escapar que adoraria ter visto Alessandro morto, revelando com o nível de desprezo que carrega. Vitória surge ao ouvir os gritos e tenta entender o que está acontecendo. Bruno, tentando desviar o foco, acusa Alessandro de estar usando Maria José como pretexto para atacá-lo e sugere que o verdadeiro motivo da briga é o ciúme, já que Maria José não lhe dá atenção. Alessandro rebate com firmeza, deixando claro que Maria José tem algo a ver com toda aquela situação e que a verdade virá à tona cedo ou tarde. Alessandro muda de abordagem e vai até Maria José, optando por uma estratégia mais sutil. Ele percebe que a força não funcionará com ela e que a gentileza tem muito mais poder de alcançá-la. Com calma e sem ameaças, Alessandro se aproxima e deixa claro que já sabe de tudo, que está por dentro de cada detalhe do esquema armado contra ele. Em seguida, avisa que as provas que possui são suficientes para mandar não apenas ela para a cadeia pelo resto da vida, mas também o pai Pedro e a irmã Paula. O peso das palavras cai sobre Maria José como uma sentença. Alessandro, no entanto, não para por aí e abre uma brecha, dizendo que se ela contar tudo desde o início, com detalhes, desde o momento em que Bruno a procurou e propôs o plano até o instante em que ela aceitou se passar por sua esposa, talvez as coisas possam ser resolvidas de outra forma. É uma oferta calculada, misturando pressão e clemência na medida certa para fazer a jovem ceder. Maria José fica paralisada diante da proposta, dividida entre o medo de Bruno, o temor pela família e a crescente confiança que começa a sentir por Alessandro. Maria José então sai correndo para fora no meio da chuva e Alessandro vai atrás. Ela chora e afirma que não tem culpa. Alessandro com calma abraça, pega nos braços e com cuidado a leva de volta ao quarto. Maria José finalmente cede e conta tudo a Alessandro com a voz embargada. Ela explica que se casou com Bruno acreditando que ele se chamava Alessandro, pois era assim que todos ao redor o conheciam, inclusive o pai e a irmã. Bruno nunca permitiu que ela o apresentasse a amigos ou familiares dele, o que agora faz todo sentido. Logo após a cerimônia civil, os dois foram ao apartamento dele, mas a noite foi interrompida por um homem bêbado que perturbou a situação. No dia seguinte, Bruno alegou que precisava voltar para resolver assuntos de trabalho com clientes e foi embora. Maria José ficou sozinha até que Vitória a contactou por telefone, informando que havia encontrado o comprovante do registro civil e que Alessandro havia morrido. Sem entender nada do que estava acontecendo, Maria José viajou até a mansão dos Lombardi na manhã seguinte, movida pela confusão e pelo choque da notícia. Ao chegar, a situação se complicou ainda mais quando Bruno a ameaçou, dizendo que destruiria todas as evidências e jogaria a culpa de tudo sobre ela, o pai e a irmã, garantindo que fossem presos. Maria José confessa que desde o início sentiu que aquilo não era justo e tentou escapar, chegando até a se dirigir ao apartamento de Bruno para encerrar tudo, mas ele a interceptou, a assustou e ela acabou recuando por medo. Com lágrimas nos olhos, ela ainda revela que amou de verdade o homem que conheceu como Alessandro, que entregou seus sentimentos de forma genuína, sem saber que estava sendo usada desde o primeiro momento por alguém que nunca teve intenção alguma de amá-la de volta. Maria José completa sua confissão revelando que nunca teve qualquer tipo de relação íntima com Bruno, nem mesmo antes do casamento. Ela sempre acreditou que aquilo viria depois da cerimônia, mas os acontecimentos se precipitaram de uma forma que jamais imaginou. Alessandro, ainda processando tudo, pergunta o que Bruno lhe disse sobre o acidente. Maria José explica que ele alegou ter muitos inimigos e que já haviam tentado eliminá-lo outras vezes, dando a entender que cedo ou tarde conseguiriam. Ela ainda revela que chegou a sugerir a Bruno que avisasse Alessandro para que ele se precavesse,
demonstrando que mesmo dentro daquela trama suja, seu instinto era de protegê-lo. Visivelmente abalada, ela admite que se viu enredada em uma situação que cresceu além do seu controle e que ficou completamente desesperada sem saber o que fazer. Alessandro, com um tom mais suave, pergunta por que ela não foi até ele contar tudo antes. Maria José responde com honestidade que tinha muito medo, principalmente pelo que poderia acontecer ao pai e à irmã, e que a culpa maior era sua por ter confiado em alguém que não merecia. Alessandro, tocado pela coragem que ela demonstrou ao revelar tudo, a observa em silêncio por um instante. Maria José então levanta os olhos e pergunta diretamente se ele vai denunciá-la à polícia. A pergunta carrega o peso de tudo que ela viveu naqueles dias, o medo, a culpa, o engano e a exaustão. Alessandro não responde de imediato. O silêncio entre os dois se estende, deixando no ar a dúvida sobre qual será o próximo passo do homem que, apesar de ter sido a principal vítima de toda aquela trama, parece enxergar em Maria José não uma cúmplice, mas alguém que sofreu tanto quanto ele.